Hoje a gente vai mergulhar num texto muito forte, o Livro das Lamentações. É um livro que fala de luto, de reflexão, sobre a queda de uma cidade que um dia foi grandiosa. Vamos juntos entender essa dor, essa perda e a busca por algum sentido no meio de tudo isso. Olha, a primeira frase já joga a gente direto no cenário de devastação. É um soco no estômago, sabe? A expressão de choque total. A imagem de um lugar que antes pulsava a vida, agora completamente vazio. Esse contraste entre o antes e o agora vai ser o fio condutor de todo o lamento. E para começar a entender a escala dessa tragédia, a primeira parte do livro foca exatamente nisso. Num contraste brutal entre o passado glorioso de Jerusalém, que era vista como uma rainha entre as nações, e o seu presente humilhante. E aqui fica muito claro o tamanho do tombo. De um lado, a imagem de Jerusalém como uma rainha, uma figura de poder, de respeito. Do outro, uma viúva, que é o símbolo do desamparo, e uma escrava, que é a personificação da perda total de liberdade. A queda não podia ser mais completa. E essa desolação não é só um sentimento, não. É uma realidade física, concreta. Os detalhes são muito vívidos. As estradas que antes viviam cheias para as festas, agora estão vazias, de luto. Os líderes religiosos, desesperados. A arquitetura, a beleza da cidade, tudo se foi. É de fato uma cidade morta em todos os sentidos. Bom, diante de uma catástrofe desse tamanho, a pergunta que não quer calar é: por quê? Como isso foi acontecer? A segunda parte do livro tenta responder exatamente a essa questão. Pois é, essa é a pergunta que fica martelando o tempo todo durante a leitura. Como é que tudo pôde dar tão errado? Essa busca por uma causa, por um motivo, é parte fundamental do processo de luto que o texto descreve. E a resposta que o livro apresenta é bem direta. E é uma resposta teológica. A causa da ruína não é o acaso, nem só a força do exército inimigo. A causa, segundo o texto, é uma consequência direta das ações do próprio povo, dos seus pecados e da sua rebelião. E o mais interessante aqui é que a própria cidade de Jerusalém, como se fosse uma pessoa, assume a culpa. Ela confessa. Existe uma aceitação da responsabilidade. Em vez de acusar Deus de ser injusto, o texto reforça a justiça divina e admite que a rebelião foi a causa de toda aquela dor. A partir daqui, a coisa fica ainda mais intensa. O texto nos força a encarar de frente a experiência humana da catástrofe. É como se fosse feita uma anatomia do sofrimento, detalhando como esse trauma coletivo se manifestou na vida das pessoas na cidade destruída. A lista é devastadora. A fome atingindo os mais vulneráveis, as crianças. A violência profanando até o lugar mais sagrado. A sociedade inteira desmoronou, com seus líderes exilados. É a descrição de um trauma que atingiu todo mundo, de todas as idades. Então, chegamos na imagem talvez mais chocante e terrível de todo o livro. Essa frase, assim, isolada, representa o colapso absoluto da moralidade, da condição humana, é o fundo do poço do desespero, onde o instinto mais básico de todos, o amor de uma mãe, é distorcido pela fome. Mas mesmo no fundo desse abismo, quando parece que não há mais saída, o lamento dá uma virada surpreendente. Depois de descrever toda a dor possível, o foco muda. Começa uma busca por esperança no meio dos escombros. Isso aqui mostra muito bem a batalha interna que estava acontecendo. A conclusão lógica de tanto sofrimento seria o desespero total, o estou perdido. Só que não, o autor faz uma escolha consciente, a decisão de trazer à memória algo que possa lutar contra esse sentimento de abandono. É uma virada da desesperança para um ato de fé. E é essa a lembrança que muda tudo. Essa é provavelmente a passagem mais famosa do livro inteiro. No meio de toda aquela escuridão surge essa certeza, a de que a compaixão de Deus é constante, que ela se renova todo dia. É a âncora de esperança num mar de desgraça. Com essa esperança como base, a atitude que o livro sugere é a de paciência, de uma espera silenciosa. E veja bem, não se trata de negar o sofrimento, mas de confiar que mesmo dentro dele é possível aguardar a salvação. A própria espera se torna um ato de fé. E o livro, e a nossa análise, termina assim, com essa pergunta final que fica ecoando. Depois de toda essa jornada, pela dor e pelo reencontro com a esperança, não tem um final feliz garantido. O que fica é um apelo, um clamor por restauração, uma pergunta que fica no ar, deixando uma sensação poderosa de incerteza e, ao mesmo tempo, de anseio.